Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho certeza que você já viu, já se divertiu muito com ela. E se você não viu, você tá vivendo em outro planeta. E eu vou te dizer que o nome completo dela é Teacher Paula Gabriela. Ela é teacher. Se a gente fala só uma coisa ou outra, capaz de você não entender. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigada. Meu primeiro nome é Teacher, segundo nome Paula e o terceiro é Gabriela, é isso mesmo. Gente, não tem como. Eu não consigo dizer para as pessoas que eu falei, então a Paula vai chegar aí. Todo mundo, hã? Quem é Paula? Quem que vem? Aí, sua amiga, sua irmã? É. Sei bem como é isso. Como é que o povo te chama fora das redes sociais, assim, marido, mãe, família? Meu marido me chama de mozão. Aquela. Não, assim, família me chama de Paula. Eu acho que o povo nem lembra que meu nome é Gabriela também. É só Paula. Amigos também, só Paula. Só que as pessoas começaram a me chamar pelo segundo nome na faculdade. Alguns professores me chamavam de Gabi, de Gabriela. Teve uma escola, conto aqui de novo, a gente tava conversando antes de começar a gravar. Conte, porque aqui a gente tem um monte de prof, falar de escola, falar de coisas, é o que a gente mais gosta aqui. Eu comecei a trabalhar numa escola, e o dono dessa escola, não sei, mas eu tinha um medo dele quando ele me chamava pra conversar, sabe? E aí, no primeiro dia de trabalho, ele falou assim, Paula, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu falei, meu Deus, faz um favorzinho, não me chama de Paula não, me chama de Gabi. Porque eu senti que ficava mais leve quando me chamava de Gabi. E aí, nessa escola, eu trabalhei lá 5 anos, todo mundo me chamava de Teacher Gabi, ou Teacher Gabi. E aí, em outras escolas, era Teacher Paula. E quando eu fui fazer o Instagram, eu falei, gente, 50% dos alunos me conhecem como Teacher Paula. Os outros 50% Teacher Gabriela. O que eu faço? Daí eu juntei tudo e ficou assim. Aí ficou todo esse... A gente tava falando aqui que é sonoro, né? Teacher Paula Gabriela. Fica uma coisa boa. Eu acho que ficou. Fica bom. Não tinha nada pra combinar e acabou combinando, talvez. Ficou bom. Mas você atende. Se chamar de teacher, você atende. Se chamar de Paula, você atende Gabriela também? Ou você finge? Claro, não, todos os nomes. Robson, o que tá chamando tá ótimo. Também veio. Não, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? A gente que é professora, a gente tá acostumada com prof, professora, teacher, pincher, tia, tudo vai, né? Então, me chamando, eu tô sempre atenta. A gente atende, né? A gente atende. É assim mesmo. Então, já que a gente tá falando de teacher aqui, né? De como a gente começa e dá aula e tudo mais, conta pra gente como é que você começou, da onde que você tirou dessa tua vida que você ia dar aula de inglês e ser teacher? Cara, quando eu comecei a estudar inglês, eu não gostava. Eu sempre falo que eu não gostava de inglês. Eu tirava notas ruins. Eu era criança, né? Numa associação. E eu sempre falo que eu acho que eu não gostava do inglês porque eu não achava que ele podia fazer parte da minha vida. E quando você não vê aquilo como algo útil, como algo que vai te ajudar, que faz parte da sua personalidade, você tende a não gostar daquilo, né? E aí, aos poucos, na pré-adolescência, adolescência, eu fui percebendo que dava pra colocar o inglês no meu dia a dia, com música, com filme, e não necessariamente pra viajar pros Estados Unidos. Porque na minha cabecinha, eu pensava assim, eu nunca vou pros Estados Unidos. E aí começou a virar essa chavinha, eu comecei a estudar muito sozinha. Comecei a ver que, eu consigo falar inglês, que chique. É chique demais, gente. Muito chique, dá uma liberdade, falar. né? É chique, né? Eu gostei muito, assim. E aí, quando eu comecei... Quando eu fiz 18 anos, eu tinha que ajudar em casa, porque a situação não estava muito boa. Então, eu tinha que arranjar um emprego. E eu tava na época de me inscrever pra faculdade, né? Como eu fiz ensino médio técnico, eu terminei 1 ano depois do ensino médio. Então, tava ali naquele momento decisivo da vida. Tem que trabalhar, técnico tem do que você fez, por curiosidade? Gestão empresarial. Gestora de empresas. Odeio. Não gosto de nada que envolve gestão de empresas. Gente, totalmente visualizo você de terninho. Não. Era isso ou mecânica, eletrônica, na UTFPR, né? Que tem esses cursos técnicos. Então, foi gestão mesmo. E aí, eu com 18, cara, eu preciso ajudar em casa, preciso escolher minha faculdade. Eu gosto de inglês. Eu sempre gostei de teatro também. Eu acho que ser professora tem um pouquinho de ser uma atriz, querendo você ou não. Porque a gente entra numa sala, tem 40, 50, 60 alunos olhando pra gente. É como se fosse um palco, né? Você tem que segurar aquela plateia. Então, eu fui juntando tudo isso e eu mandei currículo pra uma pizzaria e uma escola de inglês. E graças a Deus, a escola de inglês me chamou. Gente, a gente era pra ter uma pizzaria Paula Gabriela hoje, então. Olha isso! Ai, cara, aí... Que bom que eu fui pra escola e não pra pizzaria. Porque acabei ali já começando a minha carreira. Já tinha alguns amigos que eram meus alunos particulares.
E aí, no mesmo ano, já entrei na faculdade. Então, desde os 18, eu tô nessa carreira linda aí. Olha, gente, a pessoa é professora raiz de verdade, né? Começou estudando Opa. com isso. E eu acho tão legal que tanta gente, que você vê hoje, quem olha pra você fala, como assim que você não gostava de inglês, né? Como é que tem, então, pais, relaxem, tem futuro pros seus filhos, né? Sim, sim. Fica tranquilo. Tem é fase de você entender o que vai fazer parte da sua vida, o que não vai fazer. Ou existe um momento da vida, que pode ser mais tarde ou mais cedo, que você começa a expandir um pouquinho seus horizontes e se permitir algumas coisas, né? Então, eu não me permitia o inglês, porque eu me sentia assim, cara, eu sou pobre, minha família é pobre, eu nunca vou sair do Brasil, dane-se o inglês. Aí dá até uma raiva, sabe? Aí você tira uma nota ruim na prova, se tiver alunos aí assistindo, né? Tira uma nota ruim, ai, que droga, não é pra mim isso. E aí, aos poucos, você vai começando a relaxar e se permitir algumas coisas. Aí você vê que o inglês, ele pode fazer parte da sua vida aqui no Brasil também. Super, né? E eu acho que muitos comentou de músicas e filmes, assim. Obviamente que eu quero que você me diga quais bandas. Eu era emo, eu preciso falar. Cara, My Chemical Romance. Ai, que lindo! Como eu amava My Chemical Romance. Blink-182. Tive uma fase roqueirinha, tive a fase... Como é que é? A fase colorida também, né? Mas essas bandas de rock, principalmente, né? Eu sempre gostei de música velha. Eu tenho uma amiga que ela é da minha idade, ela é teacher também. E a gente montava aulas juntas, pensava em exemplos juntas. Ela falava assim, vamos colocar um exemplo de uma música? Aí eu, cara, Roxette. Que é isso? Você gosta de música velha? Então, eu ouvi umas coisas mais antiguinhas, assim, Aerosmith, sabe? Cara, e que bom que eles existem, né? Porque a gente, Perfeitos. quando a gente é adolescente, a gente precisa, sei lá, né? Eu era a galera do Backstreet Boys, das Spice Girls e por aí vamos, né? Amo Britney Backstreet Spears. Boys. Cara, que ótimo! Eles fazem a gente entender que tem inglês no mundo, né? E que dá pra gente abrir uma portinha e começar a trilhar por ali, né? Sim. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um CD da Britney Spears. Eu nem lembro quem que me deu aquele CD. E eu lembro que o CD vinha com o livrinho, com as letras, né? Aí eu colocava no rádio, acompanhando a letra. Meu Você achava? E você Ai, achava? cantando a cantora, né? Aí já ia expandindo o vocabulário, então... Faz muito parte do aprendizado isso também, né? Sim. O aprendizado de inglês não é só a coisa chata de livro e exercício pra fazer, né? Então tem a parte do entretenimento que entra também. Com certeza, né? Com certeza. E você começou a trabalhar numa escola de inglês. E por quanto tempo você ficou? Porque hoje você não trabalha mais dentro de uma escola de inglês, mas por quanto tempo você ficou lá? Conta um pouco pra gente desse momento que você estava, que eu acho que todo mundo que é professor ou que, né, trabalha hoje dentro de uma escola ou não, tem muitas histórias para contar de vários aprendizados, né? De Sim. várias coisas que marcam a gente. Gente, eu trabalhava, na verdade, em 3, 4 escolas ao mesmo tempo. Vocês sabem como que é, né? Acho que já passaram por isso. Então, eu tinha lá 5 alunos particulares. Aí, de manhã ia para uma escola, de tarde ia para outra, de noite ia para outra. Mas foi quando você fez seus milhões, né? Porque para trabalhar tanto assim, você, de certo... Foi quando você comprou seu Negativo. iate, não foi? Ah, não. Foi o segundo iate, na verdade. Ah, O primeiro eu entendi. tinha ganhado de papai. Gente. Não, foi assim... Cara, trabalhando muito e fazendo faculdade. E bico aqui, precisa de uma professora substituta aqui, eu vou. Licença maternidade da outra professora, eu vou. E eu ficava nisso, até eu perceber que eu não tava ficando rica. Como assim? Eu não tava dando dinheiro. Ai, cara, vocês sabem como que é, né? É penejar e você tá lá trabalhando horrores e ganhando pouco. E eu lembro que eu ganhava R$22 a hora aula. E eu achava ainda que tava ótimo, porque tinha gente que ganhava menos, né? Tem escolas aí que vão te pagar R$16, R$17, né? Então, nossa, 22 tá ótimo. Aí, aluno particular, 40. Cara, não dava pra... Dava pra viver, pra me manter, mas assim, queria fazer um intercâmbio. Meu intercâmbio foi a coisa mais sofrida, porque assim, eu tive que tirar, como é que fala? Tirar leite de pedra, né? Assim que fala. Foi mais ou menos isso que eu tive que fazer, sabe? Mas aí, quando começou a pandemia, eu comecei a dar muita aula online. Eu fui forçada a me acostumar com o online, porque eu detestava, eu gostava mais do, né, ver o aluno ali na sua frente. E aí eu conheci a Fluency Academy, né, que é uma escola bem grande online aí, de vários idiomas.
E comecei aos pouquinhos a trabalhar com eles, a fazer um conteúdo para as redes sociais. Aí já tinha feito a minha página, porque queria postar umas dicas para meus alunos. E aí as coisas foram escalando. Cara, eu entrei na internet, as coisas mudaram. Bom, eu falei, né? A gente fez aquele evento juntas e eu fiz contei um pouco da minha história, né? Então, de 2020 para 2023, 22, na verdade, foi assim... Meu Deus, consegui comprar minha casa. Foi uma coisa bem louca, assim. Consegui ir pra Europa. Eu não consigo nem explicar direito o que foi, porque foi muito rápido. Só de eu ter entrado pro digital e começado a fazer conteúdo e me entregar ali, sabe? Mudou bastante a minha vida. Cara, isso eu acho tão legal quando você compartilha isso, porque até hoje tem muita gente que duvida do poder do digital. Né, do alcance do digital, do tanto que isso pode realmente potencializar o que a gente consegue ter com a nossa profissão, ensinando uma coisa que é incrível. Eu sempre digo para o professor, gente, não se preocupa, que não existe a chance de o que você faz, o que você ensina, ter algum efeito colateral negativo para as pessoas. É só bom, então por que não chegar a mais pessoas? Isso, exatamente. Eu penso nisso também quando vem os haters na internet. Os fofinhos. Eu penso assim, como que é possível alguém estar atacando se eu tô aqui dando conteúdo gratuito, né? Educação, comunicação, como é que pode ter alguém assim? Mas tirando essas pessoas que é a escória da internet, né? Os haters que não tem o que fazer, tirando isso, é só positivo. É você distribuindo a educação, é você de alguma forma dando a chance para pessoas que às vezes não teriam condição de chegar até aquele conteúdo, aquele conhecimento, e você tá ali entregando aquilo, né? Então é só positivo mesmo. Cara, eu acho isso muito mesmo, assim, e o mais legal que eu vejo do que você faz é que você tá sendo você mesma, né? Me conta se não for verdade, a gente jura, ou a gente edita depois. Né? Tipo, não sou eu não sou assim, sabe? Então, não, eu sou uma pessoa amarga. Triste, chata, Mas séria. Você sabe que o começo do meu Instagram era assim, né? Como? Se alguém tiver a paciência de abrir meu Instagram e ir lá embaixo, depois de 1 bilhão de posts, gente, os meus conteúdos no começo eram uma vergonha. Eram uma polidez, assim, que tudo bem ser assim, mas eu não sou assim. E aí era assim, qual a diferença entre I have been e I have been, não sei o quê? Chato. Chato. Pra mim era chato, pros meus alunos era chato. Né? Tanto é que eu recebia mensagens assim de teacher, faz as suas vozes. Porque em sala de aula eu era o que eu era. E na internet eu era outra coisa. Eu era, ai meu Deus, cheia de dedos. E aí quando eu comecei a me soltar, fazer uma voz engraçada, uma careta, que era o que eu era em sala de aula, eu consegui chegar um pouco mais longe. Não por conta do humor, por assim dizer, mas por estar confortável na minha pele, né? Comfortable in my own skin. Então era eu. Então as pessoas assistindo o vídeo, elas sentem quando você tá sendo você e quando você tá um robozinho. Tanto é que, às vezes, eu gravo uma coisa ou outra mais roteirizada, mais lendo o teleprompter. Eu sinto que o impacto é diferente, o engajamento é diferente, porque as pessoas notaram que eu não tava sendo 100% eu. Então é mais ou menos por aí. Cara, e é o que a gente fala, assim, eu falo muito pra quem me segue, pra quem tá nos meus cursos e tudo, cara, é o teu ouro. E esse ouro é só teu. Né? E te dizendo uma parte aqui dos bastidores, né, de tudo que tem aqui, você é obviamente uma referência, não só para as pessoas que estudam inglês e tudo mais e querem se divertir, mas para os professores também. Né? Eles te admiram pra caramba, eu acho muito legal. Falar, gente, admira mesmo, porque ela é incrível e vai, segue a pessoa. Né? Só que chega um momento, e eu achei legal que você falou, não pelo humor em si, mas por ser quem eu sou. Que olhar a grama do vizinho, a gente precisa administrar isso. Aí falam assim, poxa, mas eu nunca vou conseguir ter sucesso, ou ter reconhecimento, ou a remuneração que eu quero, porque eu não sou engraçada igual a Paula Gabriela. Eu não sou criativa que nem a Paula Gabriela. E a minha resposta é, claro que não. Ela é ela, né, gente? E você é você, né? Eu vou mudar essa expressão oficialmente a partir de hoje. Em vez de grama do vizinho, Instagram do vizinho. Vou começar a falar. O Instagram do vizinho é Instagram do vizinho. O Instagram. Hashtag, escreve aqui embaixo se você já comparou o Instagram do vizinho. O Instagram do vizinho é sempre mais verde, né? Mas assim, da mesma forma que eu tenho certeza que outros professores podem olhar para um vídeo meu que viralizou.
E olha aqui, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu também já fiz com outros professores que estão no mercado há muito mais tempo do que eu. Porque eu comecei em 2020, é muito recente. Então eu olho, vamos citar alguns aqui. Eu olho, poxa, Karina Fragoso. A Karina Fragoso, pra mim, ela é a deusa grega do inglês, sabe? O Gavin Roy também, maravilhoso. Então, pessoas que já têm um histórico há mais tempo trabalhando, muito mais inscritos no YouTube do que eu. Eu fico assim, ai, nunca vou conseguir. Eu também fico. Até a hora que eu penso, não, peraí. Ela faz o dela, o Gavin faz o dele, o Jorge faz o dele, a Camila faz o dela e eu faço o meu. Então, olha mais pra você, pro que você tá fazendo, seja verdadeiro com você, se empolgue com o teu conteúdo, não tanto com o dos outros. Né? Quando você começa a amar o seu conteúdo, cara, eu fiz um negócio que ficou tão legal. Você é o primeiro que tem que amar o seu conteúdo pra começar a dar certo. Aí os outros começam a amar também. E tem aluno pra todo mundo. Tem um aluno que se identifica mais com um, que se identifica mais com o outro. É normal, né? É difícil pensar alguém que não goste de você, alguém que não se identifique com você. Tem né? bastante. Tipo assim. Mas eu acho que é muito bom a gente dizer isso, porque talvez muitas pessoas que vão estar vendo a gente aqui agora vão pensar, cara, mas ela é unânime, como assim, né? Ela é engraçada, ela é criativa, ela é bonita, ela é jovem, ela não sei o quê. Nossa, é impossível, né? Tem que dar... Poxa, e se tivesse quadradinha na frente da tela falando igual robozinho, posta um pote de Nutella que não tinha o sucesso que tem hoje, né? E assim, é um engano você achar que todo mundo gosta, né? Tem o aluno que não gosta. Tem o aluno que fala, não, muita palhaçada. Muita piada, eu gosto de coisa mais séria, né? Então, assim, é claro que eu tento mesclar um pouco o conteúdo, às vezes eu coloco uma coisa mais séria, porque eu também gosto um pouco de coisas mais sérias, mas pro meu público não funciona, né? Então, pro seu público pode ser diferente. Inclusive, eu tô sempre compartilhando os meus haters lá no Twitter, se você quiser me seguir no Twitter. Lá eu compartilho um pouco da vida real, assim. Claro que eu recebo comentários negativos, né? Mas são a minoria. Às vezes é o que mais impacta a gente, né? O que mais deixa a gente... um comentário negativo. Uma pessoa não gostou da minha explicação. Uma pessoa criticou meu sotaque. Mas a gente tem que... Eu tô falando isso pra todo mundo, pra mim também. A gente tem que focar nos comentários positivos. Tem que focar no positivo, senão a gente não vai pra frente. Cara, ia ter aquela caixinha da autoconfiança, né? Guardar os prints dos depoimentos legais que a gente recebe, das mensagens bacanas que a gente recebe do nada, assim, né? Porque a gente vai passar por isso. Tendo você milhares de seguidores ou 10 seguidores, a gente tá aí, as pessoas, né? Tem as amarguras delas da vida e talvez naquele dia elas vão resolver despejar em cima de você. Sabe, eu gosto de comparar assim, quando a gente tá dando aula, na sala de aula normal, assim, sempre tem aquele aluno que fica te olhando com cara de sacola. Sabe? Ele fica assim, a aula inteira... Cara de sacola, traduza pro português o que é, por favor. É uma cara de nojo, uma cara de sono, uma cara de... né, algo assim. Aquela cara assim. Tipo isso. Precisamos desse close nesse minuto. Você tá dando aula, você tá dando 1000 exemplos, tem uma galera engajada e tem um aluno que tá assim, com essa cara. Você sabe que aquele aluno não tá gostando da aula. Eu tive uma fase, não sei se vocês já passaram por isso, que o aluno faz aquela cara de nojo, você começa a dar aula pra ele. Parece que você tá fazendo a aula inteira até ele entender. Até ele fazer uma cara de eureka no meio da sua aula, né? E tá errado. Ele é o aluno que, cara, tô aqui dando exemplo, fazendo tudo, engajando. E esse aluno tá com essa cara, parece que querendo que a gente erre, querendo que a gente... É esse aluno que só fica fazendo essa cara. Na internet, ele escreve. Então, na internet, ele dá voz àquela cara de nojo, aquela cara de umbigo, né? Gente, tô adorando essa cara. Que eu não gosto de falar palavrão, então eu vou pro linda, umbigo, sacola. Que fofa você, gente, que fofa. Então, assim, ele tem espaço, ele fala o que ele quiser ali. Ele coloca um arroba que nem existe, ele não coloca foto. E se ele não gostou da sua aula, além da cara de nojo, ele vai comentar uma coisa nojenta ali pra você. Então, infelizmente, você se expor na internet, expor a sua aula pra um público maior, você vai ter mais gente nojenta comentando. Cara, e é o que tem que lidar, Faz parte, né? É o que tem que fazer. E assim, acho que a gente puxando por esse gancho, dá pra gente pensar que, poxa,
que legal, né? Um monte de gente te conhece, um monte de gente te admira, tua vida mudou um monte depois do digital. Só tem coisa boa, né? Sim. Só coisa boa, não tem perrengue, acabaram todos os desafios, Ah, sim. Não, Sim. minha vida agora é maravilhosa. né? Problemas assim, Minha vida é maravilhosa. né? Vamos falar um pouco assim para todo mundo entender que, cara, sim, quando a gente tá, né, num auge, no momento, espero que o teu auge seja mais alto ainda, mas poxa, você tá numa mega onda legal que você tá surfando faz um tempo já. Sim, Tem todos os lados, né, dessa Tem. história. tem vários lados, né? Não é só o lado legal. Então, como qualquer trabalho, eu tenho desafios. Como Uhum. qualquer trabalho, eu tenho que vencer barreiras que eu não tô acostumada. Eu tenho que gravar um anúncio pro meu curso. E, ai meu Deus, tenho que vender, as pessoas vão achar que eu sou dinheirista. Que são os meus problemas, né? Cada um vai ter os seus. Então, eu tenho desafios diferentes agora. É claro que minha vida melhorou Uhum. financeiramente, emocionalmente, eu tô melhor também. Quando a gente se sente segura na carreira, é outros 500, né? Uhum. Mas eu tenho os desafios também. Eu tenho outros desafios, né? Eu tenho que lidar com, por exemplo, como é que é o nome do negócio? Síndrome de Impostora. impostor. Isso, essa é a palavra. Síndrome de impostor. Cara, vai fazer 9 anos que eu dou aula. Eu tô na internet aí há 3 anos com um público enorme que gosta do meu Uhum. trabalho. Eu fiz um curso super legal, super completo de inglês. Tá vendendo bem meu curso, os alunos gostam do curso. E eu fico assim, cara, um dia eles vão descobrir que eu não sei falar inglês. Sabe? Que tudo é uma farsa! Vou gravar um vídeo, aí tá lá, cachorro. Eu jogo no Google, cachorro, dog. Não, beleza, só pra checar. Não, e dog, cachorro, beleza. Sabe quando você faz na calculadora 4 menos 2? 2 menos 2, 4, beleza. Eu faço isso. Que é uma parte de um desafio também que a gente tem que carregar, né? Você não se sentir suficiente às vezes. Ou você lidar com críticas. Ou você ter que assumir outros papéis que não é só o papel de professor, como eu falei. Eu tenho que ser vendedora também. Eu sou professora, vendedora, marqueteira, Influencer. né? Copywriter, influencer. Uhum. Então, você ganha outras profissões em cima da sua e tem que aprender a lidar com isso, que é um desafio também, né? Então, os desafios não acabaram, infelizmente. Eles só mudam, né, gente? Eles só E eu acho mudam. que isso é tanta, poxa, maturidade da gente entender que, de novo, olhar o Instagram das outras pessoas, a gente vai, obviamente, mostrar. Por mais que a gente mostre vida real, pô, você não vai mostrar, não sei, se você não se sente à vontade de, cara, e aqui, ó, caiu minha unha do pé e, sei lá, sabe? Ou, hoje teve uma OBO aqui com o vizinho ou com o meu marido. Tem coisas que talvez você não vai compartilhar porque talvez não precise mesmo. De algumas coisas, né? Não é para aquilo, não cabe no tom, não junta no conteúdo. E os haters vão ficar sendo alimentados por essas coisas? Claro que não, né? Vou dar comida para eles. Mas já passei por situações assim, por exemplo, a pessoa, cara, como que você consegue ser tão criativa? E eu tô há 1 mês tentando escrever um roteiro e não consigo. Aí eu penso, realmente, se você vai lá e vê os meus posts fixados, que são os que ficaram virais, né? Com milhões de visualizações e ficou super engraçado. Cara, aquilo ali demorou pra sair, né? Ou foi um post que eu fiz e eu achei que não ia dar nada e ele viralizou e eu não fui nem um pouco criativa. Peguei um meme que eu tinha visto ali, transformei aquilo em vídeo, sabe? Sim. Porque tem tanto meme por aí, tem tantas piadas batidas de professor de inglês. Eu pego aquilo e eu só dou uma nova cara e a galera se identifica porque, óbvio, é uma piada de anos, é óbvio que eles se identificaram. Então, nem sempre é tão criativo assim, sabe? E até a parte do humor. Ninguém vê os vídeos que eu gravo, edito por horas e ficou um cocô. Não vou postar. Aí exclui tudo. 5 horas escrevendo, gravando, editando. E não ficou engraçado. Não ficou legal. Apago, não vou postar, perdi o dia, não consegui postar. Faz 4 dias que eu não posto no Instagram. Então, assim, existe uma vida real por trás também do que vai bem. Tem os tropeços aí, né? Cara, e de todo mundo, não é assim um privilégio, entre muitas aspas, né? É de todo mundo. Cara, tá assim, é naturalmente, né? Isso, tá? Poxa, mas encarar isso e saber que a vida é assim e levar isso com leveza, uma coisa que você fala bastante, né? De aprender inglês com leveza, levar a vida com leveza também, porque, gente, já tem tanta coisa complicada, pra que carregar mais peso do que precisa, né? O que eu falei que tá sendo, que pra mim, atualmente é um problema que eu tô tentando, né, overcome aí, é esse negócio de ser vendedora, de ter que vender um produto, né, vender o seu curso digital.
E eu falei que eu fui impactada pelos seus anúncios, né? Vou te dizer que tem um curso bem legal de uma mentora, gente boa pra caramba, que assim, ajuda você a fazer justamente isso. Cara, mas eu lembro assim, antes de eu começar a te seguir, te conhecer e a gente conversar mais, eu era impactada pelos seus anúncios e eu pensava assim, cara, que legal. E eu não tô puxando sardinha pro lado dela aqui, tá? Pode, fique à vontade. Eu tô falando sério. É uma coisa que eu pensei assim, cara, olha essa mulher falando sobre algo que ninguém mais tá falando. Que é ajudar o professor a vender o trabalho dele. Parece que é pecado a gente querer cobrar pelo nosso trabalho, né? Aí você estuda, você faz um intercâmbio, ou você passa anos estudando, anos dando aula, aprende novos hacks pra aprender para ensinar alguma coisa. Aí quando você vai cobrar, nossa, mas que facada. Ainda mais de aula particular, por exemplo. Você vai fazer uma aula particular, você tem medo de cobrar 1 hora do teu tempo dando aula, mais 2 horas preparando aquela aula para as necessidades daquele aluno. Aí você cobra um valor, o aluno tem a pachorra de olhar pra sua cara e falar que você tá cobrando demais. Aí você tem a pachorra de se sentir mal por estar cobrando pelo teu trabalho. Cara, e eu tô nessa agora com o curso online. Eu tenho que vender o meu curso. Não é um curso caro. Um curso online é bem mais barato do que um curso presencial. É bem mais efetivo se você tá... mais eficaz se você tá seguindo um cronograma. E mesmo assim, você posta e tem que falar... Ai, meu Deus, 12 vezes de centro. É tenso, né? Mas a gente tem que aprender a pensar assim... Não é tenso. É o meu trabalho. Eu passei horas, dias, meses gravando, editando. Não, corrige isso aqui. Não, agora coloca uma letra diferente pra ficar mais didático. Aí você entrega o produto e está com medo de cobrar pelo produto? Pelo amor de Deus! Né? Então eu tô tentando mudar essa minha postura, assim, pra pensar... Sim, tem que comprar meu curso. Mas sabe que isso, assim, não é culpa sua e é realmente a mentalidade que a gente tem dentro da gente como professor. Né? Eu acho que a maior batalha é a minha maior missão, né, de mudar isso na cabeça de todos os professores, porque se não vem da gente, se não vem de dentro da gente, é muito difícil a gente querer que venha de outro lugar. Mas hoje, se a gente fala, fulano é professor, na cabeça de quem está ouvindo isso, não vem uma pessoa bem remunerada. Não, muito menos uma pessoa rica, uma pessoa assim, bem sucedida. Vem um coitado, vem uma pessoa tipo, ai, que bonitinho, que legal, né? Tipo freira. Então você fala, gente, como? Né? E vem disso mesmo. Tem até, acho que um dos meus reels que mais deu visualização foi uma piada de um comediante, e não é pelo mensageiro, né? Até o pessoal começou a falar mal do comediante. Eu falei, gente, não é isso, é a mensagem, não mata o mensageiro. Que era isso, poxa, ele falava, o que você faz, professor de inglês? Eu quero saber que carro que você tem. E o cara dizia, uma Range Rover. Ele, não, você deve fazer outra coisa. Não sei o quê. Falei, gente, é motivo de piada, né? O professor bem-sucedido deve estar fazendo alguma coisa errada, deve estar fazendo. Então, é muito estímulo longe da gente, em volta da gente, dizendo que não. Aí, na hora de gravar um vídeo, que dentro tem que falar o preço, né? Tem que falar as formas de pagamento, tem que falar. A gente vem tudo isso, né? Como assim? Né? Meu Deus, como assim que professor falando de dinheiro não pode? Pode sim, e muitos números. Pode, deve, né? Senão não tem como você pagar suas contas. Você sabe que recentemente eu tenho respondido uns comentários assim, de pessoas perguntando se o curso é pago ou como assim o curso é pago. Porque a gente faz conteúdo gratuito também, né? Eu tô lá no YouTube, toda segunda-feira eu tô ao vivo com um aulão de graça. Mas o curso é diferente, né? Toda uma estrutura, comunidade e tal. E aí, quando eu falo que o curso, pra se matricular, tem que pagar, tem gente que fica revoltada. Aí eu falo, eu não tô pagando as contas ainda com like. Eu ainda não aprendi, chegou um boleto lá em casa, eu falei, eu consegui 1 milhão de likes nesse vídeo aqui? Não. Posso pagar em likes? Não dá, eu vou ter que pagar com reais mesmo. Então, tem que pagar as contas, gente, não adianta. Não, e a lição é essa mesmo, né? E olha, gente, que bom vocês saberem que Teacher Paula Gabriela passa pelos mesmos perrengues emocionais que vocês também, né? Nada como a gente se relacionar com outras pessoas, né? Que passam pela mesma coisa que a gente. Sim. E eu quero que você me diga uma das coisas dentro desse 1000 coisas que você tem para fazer. É muito gostoso, é muito legal, é muito massa, mas eu tenho certeza que tem uma coisa que deve te irritar. Que tira esse sorriso lindo desse teu rosto. Você fala, então, agora cresceu uma ogra dentro de mim. Sim. O que te irrita, Paula?
era uma coisa que não me irritava tanto no começo da minha carreira como prof. E hoje em dia é uma coisa que me tira do sério. É uma lista, na verdade, posso começar? Número 1. Brasileiros corrigindo outros brasileiros. E accent shaming, sabe? Você pronunciou com U, não pronunciou com L. Então, essa correção desnecessária de pessoas... Eu falo brasileiros porque eu tenho alguns estrangeiros que me seguem. Tem alguns seguidores, assim, assíduos, sabe? Que estão aprendendo português na minha página. E eles são super legais. E, nossa, como você se comunica bem, e não sei o quê. E comenta, aprendi uma palavra em português. Da Inglaterra, dos Estados Unidos. E nunca nenhuma dessas pessoas veio falar algo do meu sotaque, da minha pronúncia de alguma coisa. Agora, existe uma síndrome chamada brasileiro que mora há anos nos Estados Unidos. Que ele acha que o professor é desnecessário, porque ele aprendeu no dia a dia, porque aqui não fala assim. Aí entra o segundo item que eu odeio. Nos Estados Unidos ninguém fala assim. Ai, gente do céu. Meu Deus, eu também. Antes de ontem eu recebi um comentário. Não, essa é pra morrer. Antes de ontem. Ontem. Eu recebi o seguinte. Aqui nos Estados Unidos ninguém fala hi. Ah, não? Ah, gente, não é possível. Mas como, gente? Que Estados Unidos que ele tá falando? Não sei onde que ela mora. Deve ser outros Estados Unidos. Deve ser outros Estados Unidos. Deve ser outro. Deve. Chega a ser cômico, assim. Ou até fiz um vídeo falando assim, lá eles não falam assim, né? Lá onde? Lá onde? Você tá falando do quê? Dos Estados Unidos. De qual estado? Não sei. Existe esse... Lá eles não falam assim. Eles quem? Né? Quando a gente fala de inglês. Então, eu não gosto dessa... Eu ia falar uma palavra feia aqui. Eu não gosto... fazendo a pessoa soltar os palavrões. Olha isso. Não é bem um palavrão. É uma palavra que eu falo muito, que eu sou do interior. Daí lá a gente fala bastante assim. A cagação de regra, né? Nossa, gente, que bom isso. Tudo é uma regra. Tudo. Aqui não é assim. Não fala you're welcome. Não fala I'm fine. Não fala hi. Não fala very good. Vai falar o quê, então? Começar a falar em língua de sinais? Então, American Sign Language agora. Então, essa correção desnecessária. Essa... né, shitting rules. Regra demais. Que vai te cercando até você falar... Até chegar no ponto 3 que eu não gosto, que é o native speakerism. Me irrita. Me irrita o fale como um nativo. Isso me irrita demais. Eu acho que eu, na minha carreira, já falei assim. Acho que já falei isso. Falar como nativo. Essa pronúncia tá errada. Eu já passei por isso. Mas, como professores, a gente tem que continuar estudando. Né? E, assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que você fale como um nativo, você vai esmagar a autoconfiança do aluno, porque ele não vai falar como um nativo. Né? Porque ele é nativo do português. Então, assim... todo esse shaming aí de ficar corrigindo, de ficar falando isso e aquilo, o sotaque tá errado. Tudo isso é uma coisa que hoje em dia me irrita bastante. E essa ilusão de que perder o seu sotaque é uma coisa fácil. E a gente pode pensar até mesmo aqui no Brasil. Uma pessoa que é de algum lugar, a pessoa é carioca. Cara, perder o sotaque de carioca é muito difícil. Né? Então, essa mesma dificuldade acontece em qualquer lugar. O meu marido é americano. Gente, ele fala português com baita de um sotaque. E você entende eles? Vocês se comunicam? Cara, super, assim, ele faz tudo que ele precisa fazer. Erra os bizarros feminino e masculino que ele quer morrer, né? Daí ele fala, vocês têm prepositions. Que não faz sentido. Tipo, ele fala, o sofá, termina com a... Enfim, assim, o sotaque não vai perder. Né? Ou se for, vai ser um caso muito específico, sabe? Trabalhou isso, tem alguma coisa, mas não é sobre isso. Tem casos e casos, né? Tem, por exemplo, a pessoa que quer fazer um accent reduction porque ela quer estrelar num filme. Ela é, né, um ator, uma atriz. Tá, tem um propósito naquilo. Mas se o teu propósito é trabalhar, viver, viajar... Exato. Eu não entendo o porquê de perder sotaque.
Uhum. Porque se você perder o seu sotaque, você vai ganhar um outro sotaque. Então, sempre vai existir um sotaque ali, né? E quando a gente pensa em inglês como língua franca, como língua ponte, eu sou brasileira, eu quero me comunicar com japonês, e a gente vai usar o inglês. Uhum. Americano? Sotaque americano? Não. A gente vai usar o inglês, a nossa língua ponte. E aí a gente vai, né, dando uma soltada na corda, assim, pra não ficar tão apertado. É claro que a gente ensina pronúncia, né, pra ajudar o aluno que quer pronunciar aquele fonema. A gente vai ajudando. Às vezes, sorry, o sotaque em uma certa palavra torna aquela palavra incompreensível ou dá aquela ambiguidade. Aí a gente vai ajudando o aluno, né? Mas com leveza. Sim. Né? Não, vamos praticando. E é sempre legal em aulas de pronúncia, por exemplo, você mostrar 3, 4 pronúncias possíveis. Eu acho isso super legal. Que era uma coisa que não passava pela minha cabeça ano passado. Sim. Hoje em dia eu já... Cara, por que eu não ensino, então, water, e water? Né? E aí o aluno fala como ele se sentir mais à vontade, Sim, eu conseguir sim. comunicar. E eu É morei muito na mais Austrália, rico, né? gente? Muito mais. Na Austrália é um inglês, né, assim... Eu morei na Austrália, foi um peculiar. choque. Como assim? O que vocês estão falando? Eles falam dando voltas, assim, né? O no deles vira ner. Tem o no final. Então, acho que a gente tem que expandir os horizontes como prof pra não... Quer dizer, minha opinião, né, galera? Se você tem outra pegada, outra didática, outra metodologia, beleza. Mas, respondendo ao que me irrita hoje em dia, é isso. Acho que é muito a gente pensar o objetivo final do nosso curso ou das nossas aulas, né? Até acho que você comentou muito bem, assim, a gente vai ensinar uma pronúncia que naquela frase, se a pessoa fizer um sotaque diferente ou até pronunciar errado mesmo, cara, não é essa palavra. Né? A gente tá falando outra coisa. Ou, cara, isso aqui vai ser um palavrão, isso aqui a pessoa vai te interpretar de uma forma... Tá dentro do contexto, você dizer, não é isso aqui não, né? Isso aqui não fala isso aqui não fala isso aqui não é essa coisa, né? Você tem um propósito. Agora, diminuir a pessoa e implantar no aluno que ele só vai ser bom se ele tiver o sotaque daquele jeito, você está indo contra todo o porquê de ser professor, todo o porquê de ensinar a pessoa, porque educação, comunicação é liberdade, é você conseguir romper barreiras e você está criando uma barreira, então... Tá tirando a liberdade do aluno de ser quem ele é em outra língua, né? Eu passei por isso recentemente num vídeo meu, em que eu faço eu gosto de fazer um play role, assim, no comecinho, né? Uma sketchzinha. E aí eu faço uma atendente num carrinho de sorvete e uma moça pedindo 2 balls. E aí, assim, a outra faz, o quê, meu? O quê? E aí... João! Vem aqui! Ai, eu perdi tudo. Ai, meu Deus. Peraí. Mas foi uma vez, no intercâmbio que a gente fazia com os alunos, o aluno chegou no Big Mac e pediu uma Big Cock. Essa hora que a pronúncia... Ai, não. Você precisa salvar a pessoa e falar, volta aqui pro lado da tia, senta aqui do lado, não é assim que não. Aula de pronúncia, não gente. É assim, não. Pelo amor de Deus, Big Cock não dá, tem que ser Coke. Que nem a 2 balls, né, gente? A 2 balls. E aí eu tive comentários Depende assim... do estabelecimento. Você pode ir num... Veja bem o letreiro na frente. Por neon vermelho. Aí eu tive alguns comentários, assim, gente falando, não, mas claro que vão entender. E eu sou super de defender o claro que vão entender, mas vamos evitar uma situação constrangedora, né? Exato. 2 balls pode ser outra coisa, então, 2 scoops, olha aí, pronto, palavra tão simples, né? Então, tem um momento de corrigir, um momento de auxiliar quando pode vir a ser um problema, né? Eu lembrei de uma história do meu marido agora, eu vou ter que contar. Ah, pronto, mas expor marido é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente nem se conhecia na época. Ele tá fazia curso de inglês. E ele disse que ele foi pedir... E parece muito uma piada pronta, porque já rolou isso no TikTok, mas aconteceu com ele. Ele me contou bem no começo, assim, do nosso namoro. Ele foi pedir uma dica pra professora. E ele falou... Teacher, give me a dick. E todo mundo começou a rir. You already have one. You already have one. Olha o que pode causar, gente, né? Give me a dick. Cara, e assim, pensa, ele tava numa aula com uma professora
É um mico e tal. E se ele é sei lá, um diretor de uma empresa e tá numa reunião super importante. E ele pede uma dica pro e ele fala funcionário. isso, sei lá, pro outro diretor da outra empresa que ele tá negociando. Não vai dar boa. Exato. Vai ser esquisito, né? Vai dar uma risada, tal, né? Talvez, mas às vezes... É tenso. Por isso que, como prof, a gente tem que ser razoável e sensatos, né? Uhum, Onde eu vou corrigir, de que forma eu vou corrigir, ou de que forma eu vou ensinar aquilo. uhum. Pra não ser um constrangimento, né? Eu não gosto de falar palavrão, mas eu tenho que avisar o que é o F-word. Uhum, O aluno tem que saber e ele que vai escolher se ele vai usar ou não na vida dele, uhum. né? Ou, por exemplo, putz, gente, bitch e bitch. Com contexto, é difícil você, né, falar um ou outro aí, porque tem um contexto, mas os alunos querem saber, e aí eu vou ter que explicar, Uhum. e vou ter que usar aquela palavra feia, mas tem que ser razoável. Acho que o moral da história é essa. Não, e pensar que, Desespero. poxa, de novo, volta lá. Por que você é professora? Qual que é o objetivo maior? É É. fazer a pessoa se dar bem com o idioma, né? Então, se dar bem significa não pagar esses micos também, né? Se você pode evitar... E é sempre uma aula engraçada, né? É não sempre tem a aula como. engraçada quando a gente conta as palavras que trocam, as pronúncias que pode ser e não pode ser. Eles entendem o porquê que talvez você vai, numa aula, enfatizar o uso, né? Tem que falar assim, ó, pode ser assim ou assim. O outro assim, não. Esse Eu assim, passei por uma vez dando aula, eu tava de costas, apagando o quadro. Cara, essa história é o negócio do TH, né? O TH, eu também já zoei o TH nos meus vídeos do tipo... Não precisa colocar a linguinha entre os dentes quando você tem um contexto também, né? Mas, teve um dia, eu tava apagando o quadro, e o aluno começou a comer aquelas balinhas da Fini. Fini me patrocina. Que é aquela O bico. dentadurinha, Uhum. sabe? Ele comendo dentadurinha. E a gente tinha aprendido recentemente que teeth é dentes, né? Só que teeth tava difícil de sair o som de TH, que, né, depois eu auxiliei o aluno, falei, não, pode fazer um som de F, então, pra te ajudar, né? Mas, eu de costas, o aluno comendo, ele foi me oferecer. E aí, eu apagando o quadro, eu escuto a frase, Teacher, would you like some tits? O quê? Eu virei assim, o quê? Cara, ele me ofereceu tetas. Então, assim, foi bem estranho, porque nenhum aluno percebeu, só eu. Aí Porque eu você fiquei, estava de costas. would you like some tits? Como assim? Aí vai explicar. Aí entra a aula de pronúncia, né? Peraí. Tits é uma coisa, teeth é outra. Gente, mas é por isso, por que não? Por que não pegar esse exemplo, né? E fazer ser uma coisa engraçada, ser leve, explicar o porquê. Até o aluno da cara de sacola vai dar risada nesse momento. Vai. Aposto que ele vai dar risada nesse momento. E fazer, né? Eu fico pensando, poxa, às vezes o professor está tão preocupado com outras coisas e perde essas coisas naturais, assim, que acontecem, né? Ou pega um negócio bacana desse e agora vamos abrir aqui o alfabeto fonético e não sei das quantas. Gente, só resolve esse. É. Só esse tá bom já, né? Mas eu acho que também, não sei, posso estar errada, mas quanto mais confortável você tá no seu trabalho, Uhum. mais você, é como eu falei no começo, né? Mais você se abre a essas oportunidades. Sim. De fazer uma piadinha aqui, de afrouxar ali, de não, né, de não colocar tanta regra, assim. Uhum. Mas quando você não tá 100% seguro, é difícil mesmo. Eu já passei Sim. por isso, é Sim, difícil. Você tá sim. assim... Ai, podia fazer uma piadinha. Não, nem piadinha nem passa na tua cabeça, que você tá Não, focado não. naquilo, né? Ou, por exemplo, trabalhando em escola. Você tem 50 minutos pra ir até a página 20. E aí você tem que ir até a página 20. Não cabe o teu modelo de ensino ali. Uhum. Então, são situações, né? Depende de onde você trabalha, seu Fica estilo de barrado, aprendizado. né? É Mas difícil. tem coisas que irritam a gente, e tem coisas que enchem o nosso coração, tem coisas Sim. que abrem o sorriso. O que te deixa hoje super feliz? O que te dá assim, fala, cara, que massa, é isso que eu faço, bora lá, Paula, você pode. O que deixa você feliz? Acho que desde o começo da carreira até hoje, ver o brilhinho nos olhos dos alunos. Né? Então, o aluno empolgado, o aluno que dá aquela risadona, ou
até online, né? Dou aula ao vivo no YouTube, o aluno vai lá e comenta um hahaha. Eu, cara, isso aí, o povo tá empolgado. Parece que isso é meu combustível, assim, sabe? E depoimentos, né? De sempre achei chato, com você comecei a achar legal. Ai, eu me sinto como uma deusa. Eu me sinto muito maravilhosa, sabe? E aí eu foco nisso. Cara, então, se uma pessoa começou a achar legal, eu vou continuar o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo certo. Né? Ou fiz uma entrevista, teacher, consegui falar. Ou consegui um emprego em tal lugar. Sempre, né? O que me faz feliz é o alimento que vem dos alunos, assim. Esse feedback positivo dos alunos. Cara, isso é bom demais, né? E é muito legal porque a gente vê assim, poxa, tô no caminho certo, né? Como você falou, poxa, o pessoal gostou disso, deixa eu fazer mais disso, né? Tô trazendo leveza, conhecimento, educação, alegria, diversão, sei lá, esperança para as pessoas. Gente, que massa! Que massa, né? E se 5 pessoas não gostaram daquele vídeo, eu não tô nem aí, porque eu tô ainda levando aquilo, né? Que é você acreditar no que você faz. Sim. Não gostou? Sinto muito, passo pro próximo vídeo. Né? Porque a maioria tá gostando e tá mudando vidas. O que a gente faz muda vidas. Você estando na internet ou não. Nós somos educadores, né? Então, nós estamos mudando vidas. Isso é sensacional, né? Cara, é demais, fala aí. né? Cara, é demais. A gente merece uma que é Range Rover. Né, a minha pode ser vermelha? Eu queria um iate mesmo. Eu mereço ganhar bem no meu trabalho, conseguir comprar um apartamento pra mim e um carro pra mim. Eu comprei meu primeiro carro. Ai, que coisa linda, gente! Faz 2 semanas. Ai, que tudo! Eu nem sei dirigir, mas eu já tenho meu carro. Gente, assim, ó, se vocês são de Curitiba, cuidado. Que cor que é seu carro? Se o pessoal tomar um Cinza, cuidadinho, cuidado. sim, carro cinza se aproximando. Não, eu não tenho carteira. Eu não tenho carteira. Você não tem carteira? Não, é meu marido que dirige. Eu nunca tive tempo pra tirar a carteira. Olha isso, então, gente. eu tô fazendo agora a autoescola. Autoescola, que bonita. Agora. Olha. Então, assim... Que massa, cara. Quantas coisas legais, né, que aconteceram na tua vida. Pois é. Com o inglês, sendo professora, trabalhando no digital, chegando a um monte de pessoas. Sim. Quando que na tua vida, quando você estava lá estudando, que você imaginou que você fosse ser desse tamanho, Dona Paula? Me diz. Nunca. Eu nunca achei coisa, que ia né? ter uma casa minha pra morar. Ai, gente, olha isso. Nunca. Na minha família não fazia sentido. Não vou conseguir. Eu lembro que eu ia pro trabalho, aí o aluno desmarcava, aí você perdia a hora-aula, e eu ia pensando assim... no ônibus, sabe aquele momento de você encostar a cabeça no vidro do ônibus? E ficar assim, e pensando na vida, eu pensava... Quanto de dinheiro eu tenho que ter, cara, pra eu ter meu próprio lugar? Não vou. Um carro, nunca vou conseguir comprar um carro. Ganhando isso, nunca vou conseguir comprar um carro. Ir pra fora do Brasil, nunca. E eu ia pro trabalho extremamente desmotivada e pensando assim... Cara, sei lá. Sabe o que eu pensava? Tinha que ganhar na loteria. Olha Só isso. assim eu conseguiria comprar um carro, uma casa e ter uma vida confortável. E ajudar minha família, né? E aí... Só que aí eu descia do ônibus, entrava em sala de aula e sorrisão no rosto e vamos dar aula. E aí as coisas foram acontecendo, né? Que massa, né? E o mais gostoso que eu acho, assim, você conquistar tudo isso que você tá conquistando e você tá, né, passando passo por cima de passo e fazendo as coisas com o seu trabalho. Então, gente, não precisa mudar de área, não precisa largar de ser teacher, não precisa abandonar a carreira educacional para ter uma vida que a gente quer ter, a gente merece ter, né? Cada um vai dizer, eu não quero isso. Cara, mas faz o que você quer. Dá para fazer isso sendo professor, dá para fazer isso exercendo, na minha opinião, a profissão mais incrível do mundo. Eu Sinto concordo. muito outras profissões. Mas ser professor... Sinto muito. Não é, gente? É demais, Mas, demais. ó, eu queria só falar uma coisa que eu acho importante falar. A gente tá aqui falando sobre a importância de você valorizar o seu trabalho e acreditar que você pode sim cobrar mais e ganhar mais, ou tentar começar em um curso digital, né, pra... querendo ou não, no curso digital você vai ganhar mais, porque você faz um produto pronto e aí começa a ganhar com aquele produto, né? Existe isso. E isso não tira a possibilidade de você continuar dando aulas também. Enfim. Então, existe essa possibilidade. Eu tô aqui com a Camila pra reforçar isso que pode acontecer, que pode dar boa, que você pode ganhar mais dinheiro. Mas eu
acho importante dizer que eu entendo também que nem sempre quem batalha mais é quem ganha, né? Então, eu falo, assim, a minha história, porque eu mudei de vida muito rápido, mas eu acho importante dizer que... tem uma passagem bíblica que fala isso, viu, pessoal? Nem sempre o mais rápido vence a corrida. Nem sempre o mais inteligente é o que vai ter mais dinheiro, né? Então, o acaso, o contratempo sobrevém a todos nós, né? Então, isso vai acontecer... Pode acontecer da pessoa que batalha a vida inteira e ela não vai conseguir. Porque o nosso mundo é injusto. O nosso mundo é injusto. Então, não é só batalhar, merecer. Não é só merecer. Porque às vezes você merece, você não consegue. Mas, tendo dito isso, né? A mensagem que fica é não desistir. Né? A única coisa que a gente tem quando a gente sabe que pode dar errado, o que a gente pode aceitar é ter esperança. Se não tem esperança, desiste de tudo. Já para de dar aula, já desiste. Então, assim, não desiste, sabe? Não desiste, porque pode dar certo. Pode dar certo. Se pode dar certo, tem a possibilidade, então... E outra, vai né? Eu atrás. acho que ainda pegando tudo isso que você comentou, cara, o dar certo não precisa ser o certo como deu certo pra Teacher Paula Gabriela. Boa. O sucesso não precisa ser ter 1 milhão de seguidores. O sucesso de cada pessoa, só aquela pessoa sabe o que ela vai valorizar. E sendo professor tem como. Então isso do que você falou, cara, acredita. Acredita. E tem gente, e assim, cara, eu vou chegar nesse ponto e esse ponto vai me deixar muito feliz. E cada um vai chegar num momento, às vezes a gente vai fazer mais, vai fazer menos. E não achar que, eu vou ter que fazer até chegar lá onde a Teacher Paula Gabriela chegou. Nunca. Não é isso, né? O nosso sucesso, às vezes, o que eu mais ouço de professores é assim, cara, eu não tô nem fazendo aqui o que você falou, mas, cara, eu tenho todas as manhãs com os meus filhos. Perfeito. Gente, Felicidade é isso. não é? Sabe, nossa, e agora? Não, agora eu vou fazer massagem, agora eu vou pra academia todo dia. Tipo, o sucesso da pessoa é isso. Então, vamos olhar de novo pra gente, o que é o nosso sucesso, o que é importante pra gente, né? Não desvalorizar as nossas conquistas, que às vezes a tua conquista é, cara, eu não preciso mais acordar cedo, pegar ônibus pra ir, eu posso trabalhar na minha casa, confortável, de meinha, isso é sucesso pra mim. Cara... Pronto. E não se desmerecer, como a gente falou muito aqui, desmerecer por não ser nativo, por tal, porque você não viralizou. Valorize o seu trabalho, não se compare com outros, o seu sucesso vai ser diferente do sucesso dos outros. Não desista. Acho que essas são as mensagens, Ai, né, que lindo, fica. gente. Tá vendo como é fofa essa pessoa? Gente, eu vou encerrar da forma como eu sempre encerro, porém eu acho redundante e inútil. Se alguém quiser cortar, já corta assim. Mas se a pessoa não te segue ainda, conheceu você aqui por esse canal, de alguma forma não tinha sido impactada pelo seu conteúdo, por onde o povo te acha, tanto para te seguir e te bater palma para você, quanto para entrar no seu curso, para aprender inglês com você, como faz? Ou para trocar figurinha como prof, né? Chama lá. Né? É @Teacher Paula Gabriela. No Instagram, no TikTok, no YouTube e no Twitter também. Meu Twitter é morto, não tem ninguém lá. Mas se quiser me acompanhar lá, né? manda uma mensagem. Qualquer lugar, né? Vai chegar, vai ter impacto. E assim, pra gente se empolgar e pra gente se apoiar. Acho que a maior coisa que a gente faz aqui com professores é dar apoio pro outro. Tamo junto, gente. É isso Tamo aí. junto, que não é fácil. Muito bom, muito obrigada. Amei. Obrigada. Bom demais. Amei. Obrigada, Cami. Obrigada também.